escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça. E eu sou a Débora Prado. E aí, Débora, como que você tá? Caminhando. Estou bem. E você? Eu tô sobrevivendo à quarentena. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, não é? Isso, nós tivemos uma conversa muito boa com o Christian Dunker sobre esse momento de pandemia, o que a gente pode fazer, como enfrentar as questões do dia a dia e mais estruturais aí que envolvem todo esse contexto. Foi um bate-papo muito bom e eu aprendi bastante também com ele. É isso aí, o Christian Dunker, ele é professor titular do Instituto de Psicologia da USP, lá junto ao Departamento de Psicologia Clínica, mas ele também é uma figurinha carimbada nas redes sociais, né? Tem um canal no YouTube muito acessado, chamado Falando Nisso. A gente vai deixar a descrição aí, na descrição desse episódio, o link para o canal dele no YouTube. Eu recomendo que vocês assistam. E ele tá cheio de lives aí no Instagram dele, é um dos Instagrams mais movimentados que eu conheço. E eu queria desde já agradecer ao professor Dunker, que encontrou, né, Débora, um espaço ali na agenda no final da noite para bater esse papo com a gente. Foi sim, foi um papo muito bom, né? A gente conversou sobre questões aí que são essenciais e eu recomendo que todo mundo ouça esse episódio. Bom, e a conversa foi inspirada num livro que ele publicou recentemente chamado A Arte da Quarentena para Principiantes. Foi publicada pela Boitempo. A gente faz referência a esse livro o tempo todo na conversa. Eu vou deixar também na descrição desse episódio o link para você dar uma olhada lá. O livro é baratinho, é pequenininho também, dá para ler rapidão e tem muitas informações interessantes que o professor Duncan vem trabalhando já há um bom tempo. E eu queria aproveitar também o espaço para divulgar um evento que vai acontecer essa semana. A semana tá bem animada aí em termos de lives, né? E aí eu queria divulgar uma articulação que foi feita pelo Grupo Mulheres com Mulheres na Argentina. Quem quiser saber mais pode entrar no Twitter, @Grupo Mulheres. A gente pode colocar também na descrição do episódio. Mulheres com I, né? R de Relações Internacionais. Isso. Com um coletivo de várias pesquisadoras na área de relações internacionais aqui no Brasil, com pesquisadoras da Flaxo, e o seminário se chama Feminismos Latino-Americanos nas Relações Internacionais, que vai acontecer agora no dia 17 às 10 da manhã e depois um outro encontro no dia 24 de setembro, no canal do YouTube da Universidade Federal da Paraíba. Então eu gostaria de indicar e convidar as ouvintes e os ouvintes também a participarem desse seminário. Nossa, muita gente boa junto, eu tô vendo aqui a programação. E juntou Mulheres, Flaxo, FPB, ou seja, que baita evento. A gente vai deixar todas as informações na descrição desse episódio, então vamos lá aprender com as mulheres, né, as mulheres das relações internacionais. E já que a gente tá divulgando, dá tempo para divulgar mais um aqui, Débora? Dá sim. Então, tem uma galera que pediu pra gente divulgar um evento chamado Conferência de Segurança Internacional do Forte de Copacabana. Vai acontecer nos dias 24 e 25 de setembro de 2020. E o tema do evento, que será, por conta da quarentena, totalmente virtual, é esse: novas fronteiras e soberania frente aos desafios globais. Então acho que é uma oportunidade interessante aí, você que escuta, curte a área. Tem agenda no dia 24 e 25 de setembro. Dá um pulo lá, as inscrições são gratuitas e a gente também vai deixar as informações aí, onde ir, onde se inscrever, também na descrição desse episódio. Sim, vocês podem entrar no chutandoaescada.com.br para saber mais aí, inclusive para apoiar o nosso projeto, né, Felipe? É isso aí, Débora. Olha só, você pode entrar, se quiser apoiar, inclusive, esse projeto em www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá tem 3 formas de apoiar. Acho que a partir de R$2 você já consegue apoiar este projeto de divulgação científica. É isso aí, a gente agradece às apoiadoras e os apoiadores que nós temos também, né, para levar adiante aí o nosso projeto de divulgação científica para a comunidade. E aí, aqueles que apoiam, ou aquelas que apoiam, entram lá num grupo secreto de apoiadores no WhatsApp, né, que a gente bate sempre um papo lá, a galera é bem ativa. Um abraço para todo mundo lá do grupão do Chutando a Escada. É isso aí, um abraço para todas e todos. Então vamos falar um pouco sobre a arte da quarentena para principiantes.
E é só uma coisa interessante, que o título é uma ironia, né, que ele faz com esses manuais de sobrevivência, né, porque a gente, não, pelo menos a nossa geração, não viveu uma pandemia, né? O que mais tem são manuais desse tipo, né? Faça não sei o que, faça isso não sei o que. Aí, enfim, o livro já adianta um spoiler, né? Não tem nenhuma solução mastigada, né? Mas tem boas reflexões e, inclusive, ele adianta algumas delas aqui no papo de hoje, não é? Sim, sim. Vale, inclusive, pra gente pensar o que fazer a partir de agora, né? Eu acho que ele traz muitas reflexões importantes pra gente pensar agora como levar adiante e como enfrentar essa pandemia. E você sabe que melhor do que ninguém, né? Você sabe melhor do que ninguém que o tema da saúde mental é um tema muito importante, né, pra gente aqui, mas a gente sempre discute esse tema no contexto universitário, né? Então, poxa, tô muito honrado de ter o professor Dunker aqui para poder aprofundar outros episódios que a gente já discutiu sobre o mesmo tema. Sim, ele é uma referência, inclusive, entre pesquisadores da área de relações internacionais, né? Uhum. Uma delas aí é a Lara Seles, que é fã dele e usou os trabalhos dele na tese. E ele mandou um abração pra ela também. Aproveito aqui pra mandar outro pra ela. É isso aí, olha só, a Lara que me apresentou o YouTube. Como ela foi graças à professora Lara Seles, que é lá do Mulheres, ou seja, tá tudo conectado, como diria os membros os fãs da série Dark, né? Tem um grupo, tem um spin-off do grupo de apoiadores Estou na Escada, que é só pra discutir Dark. Mas chega de papo furado, a gente tem um excelente convidado hoje, então vamos lá pro papo? Vamos lá, pet play pra gente. Então com vocês, o professor Christian Dunker, falando sobre a arte da quarentena para principiantes. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado, pra ganhar um fuscão, um juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seu Zé se acabarem com teu carnaval. Vocês dão aula de... Relações internacionais. No curso de Relações Internacionais. RI, vocês são internacionalistas. Isso. Minha filha faz RI na Unifesp, aqui em São Paulo. Olha só. Que legal. Ela tem muitos amigos todo lá. dia aqui, política internacional, e América Central, e Tocqueville, e Locke. Tá bom, filha. Nossa, que legal. Tem muitos amigos na Unifesp. De novo na cabeça. O 18 Brumário é uma leitura importantíssima para entender a conjuntura, mas essa é uma discussão que a gente vai fazer em outro cast, professor. Então vamos nessa. O professor,
Antes de começar, então, a falar sobre esse trabalho, né, que é a arte da quarentena para principiantes, eu queria te fazer uma pergunta que é uma pergunta que a gente não vê, pelo menos nas lives que eu acompanho, nas entrevistas, raras vezes eu escuto alguém te perguntar isso, que é sobre a sua trajetória mesmo, assim, profissional. Como que você chegou na USP, porque você fez graduação, mestrado, doutorado e hoje é professor da USP, né? Mas como você optou por esse tema? Como que você chegou na discussão sobre psicologia e psicanálise? Olha, eu fiz psicologia numa época em que a USP e o país estava num processo de redemocratização. Eu lembro ter participado de Direta Já, de um movimento para a gente reinstitucionalizar, né, a universidade pública, com a maior participação de alunos. E era uma época em que a gente podia fazer mais de um curso na USP. Então eu fiz psicologia, mas junto fiz ciências sociais, né? Depois fiz filosofia. É uma época em que havia assim, uma ligação muito grande entre as unidades da USP em função do projeto comum, né? Eu fazia política estudantil, era ligado à viração, então isso foi assim fazendo com que a minha formação ela fosse um pouco mais múltipla do que a média, né? E muito cedo eu ganhei uma bolsa para estudar psicanálise de forma assim integral. Então eu passava, né, ia da faculdade para as escolas de psicanálise desde muito cedo, que é uma coisa que costuma acontecer depois, né? Depois que você se forma, você vai se especializando e vai escolhendo a tua linha de orientação, né? E quando eu estava no 5º ano, eu fui chamado por uma professora muito querida para começar o mestrado. Então, fiz o mestrado junto com a graduação, né? Terminei muito cedo, depois fiz o doutorado relativamente cedo também, né? Sobre epistemologia da psicanálise, sobre psicose da criança e os problemas de linguagem. E daí eu comecei uma trajetória que eu acho que foi muito importante para tudo que veio depois, né? Comecei a dar aula em muitas universidades assim da periferia de São Paulo. Né? Mogi das Cruzes, Santana. Eu comecei a conhecer São Paulo a partir da minha atividade como professor. Eu passei logo num concurso assim e com 19, que é 22 anos, eu estava numa sala de aula, né? E eu lembro que os secretários não queriam me dar a folha de prova porque achavam que era golpe. Esse aluno sai daqui, você acha que vai enganar alguém que você é professor, né? Eu tive que deixar a barba crescer para ter algum respeito assim mínimo. Mas isso aí foi uma escola para mim. Aí eu conheci o que é o aluno que tem que trabalhar de dia, estudar à noite, chegar em casa às vezes às 2 da manhã para levantar às 5. O que eram alunos assim, heróis mesmo, primeira vez que tinha alguém na família indo para a universidade. Conheci o que é carência, né, das universidades e a exploração que ela impõe para o aluno. O que é o ensino de massa. Dei aula de filosofia para classes assim, de 200 pessoas, 200 Nossa. Mesmo, não é um modo de dizer, né? As coisas assim mais diferentes para mim foram se revelando nesse percurso, né? Então não tinha lugar em São Paulo que eu não tinha, vamos dizer assim, tido uma experiência didática, né? Dei aula no chão de fábrica da Votorantim, em tudo quanto é lugar, porque era duro pra caramba, você não tinha paciente, levava uma vida assim de bolsista, então o que aparecia para fazer, você fazia, né? Isso aí, depois, então, eu fui para São Marcos, que já era uma universidade assim de segunda linha, mas muito bem organizada e que tinha um mestrado, e daí eu ajudei a organizar o mestrado, e de lá eu voltei para a USP em 2004, né? Mas quando eu voltei para a USP, minha cabeça já era outra, já era uma cabeça meio furiosa, assim, com o que tinha acontecido lá, com
com a ideia de que a gente tinha que levar as coisas para fora daquele universo de excelência, que pensava em falar com outros países, que pensava em internacionalização, que pensava em profissionalização da pesquisa. E eu acompanhei todo esse processo, né? Mas sempre com uma ideia assim, que foi um feliz encontro com dois amigos, né, que éramos já amigos antes de voltar para a USP, que é o Vladimir Safatli e o Nelson da Silva Júnior. Então, eles estavam voltando da França em 2001, 2002, e eu tinha voltado da Inglaterra, né, tinha feito o meu pós-doc lá. E quando eu fui para a Inglaterra, eu me dei conta que a gente não entendia nada de Brasil, que a gente fazia uns puta coisa interessante, mas que de Brasil mesmo, nada, né? E eles respeitavam muito a produção brasileira, Paulo Freire, estava ali o Cultural Studies, Gender Theory, Post-Colonial Studies. A gente estava num atraso danado em termos de teoria crítica. E o que fazia a função dessas coisas no Brasil era mais ou menos a psicanálise, né? A psicanálise se metia com o feminismo, tinha pelo Lacan, né, uma ligação com as vanguardas, tinha uma conversa com as estéticas e tal. Então, quando a gente se encontrou, né, Nelson, Vladimir e eu, a gente formou uma espécie de pacto de não vamos ser devorados aqui na USP, não vamos tentar fazer uma coisa diferente, né? Vamos tentar fazer um laboratório que junte os alunos, né, da social, da clínica e da filosofia, e que seja ao mesmo tempo um lugar de formação e de combate político, de intervenção, né? E aí formou, né? Em 2004, quando eu entrei, o Nelson já estava, o Vladimir já estava, né? E daí a gente montou o LatexFIP e dali as coisas foram se desdobrando, né? O canal é parte desse processo, né, de quebrar muros, né? O meu livro sobre os condomínios, Mostrar Sofrimento e Sintoma, é parte disso, né? A ideia de que a gente precisava pensar mais o Brasil, a gente precisava, de certa forma, reinventar um modelo crítico que a gente tinha ali recebido na USP e que a gente tinha também que intervir diretamente nos debates públicos, né? Seja assim na nossa figura, mas a gente devia formar quadros, né, alunos que superassem essa hierarquia piramidal que a gente tem nas universidades, né? Um cara mais experiente, embaixo os seus pós-docs, docs, até iniciação científica. Né? Então tinha que fazer pesquisa de um outro jeito para obter um resultado também de um outro jeito. Né? E de lá, então, a gente começou a arrumar encrencas, né? Que é o que a gente gosta. Com um monte de gente. Eu queria aproveitar o gancho para fazer uma pergunta, já indo para falar sobre o livro mais recente que você publicou. Que essa discussão, né, esse diálogo da psicanálise com a política aparece muito no livro, né, sobretudo quando você analisa o papel do Bolsonaro e do governo Bolsonaro nesse contexto de pandemia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão do negacionismo do governo, daquilo que você discute muito também sobre a dualização de razões que o Bolsonaro faz, né? E qual que é o impacto que esse discurso dele tem no que a gente vive aqui no Brasil, né? Que parece que a pandemia acabou, né? A impressão que as pessoas têm é essa, né? Apesar de todos os números que a gente acompanha. Se você puder falar pra gente um pouco mais sobre isso. Um conjunto bastante assim errático de eventos que concorreram para a invenção de uma coisa como o Bolsonaro no Brasil, né? Então, uma narrativa possível é de que a gente tem um retorno de uma coisa que estava no Brasil desde o Plínio Salgado, desde o integralismo,
que é uma quantidade expressiva, né, de pessoas que têm uma orientação meio fascista, né? Sim. Então, no sentido aí do Adorno, né, da personalidade autoritária, e dentro da personalidade autoritária, escala F, né? Algo que a gente, para entender, precisaria voltar à forma como a libertação dos escravos se deu, tardiamente, como o Estado brasileiro se deu a partir de, vamos dizer assim, um pacto entre uma elite militar e uma elite liberal e a presença do positivismo nessa conversa, né? E que, de certa forma, Bolsonaro e o negacionismo que ele representa é o produto de um acasalamento de um grupo flutuante de conservadores que se voltou para ideias de natureza fascista, né? Então, isso acontece por quê? Porque você teve um óbvio movimento de questionamento da desigualdade social, da mobilidade social, que é o projeto do lulopetismo, né? que terminou porque, de certa forma, ele foi bem sucedido, né? Ele fez o que podia, não fez muito mais, nem muito menos do que ele podia naquela situação, mas, obviamente, era esperado uma reação, né? E essa reação ela vem com recrudescimento para uma maneira de entender política que, vamos dizer assim, corresponde a uma negação do conflito, né? Diante do conflito, você não tem posições diversas que estão concorrendo por uma posição mediana ou por uma alternação de poder, né? Diante do conflito, você tem um dos lados que precisa ser eliminado, né? Então, isso ecoa com algum tipo de necropolítica, né? Que já vinha em curso na nossa leniência com a violência, com o pacto com milícias, com, vamos dizer assim, administrações paralelas, né, da coisa pública, onde a gente pode colocar desde os condomínios até certas comunidades afaveladas, até o crescimento exponencial da população carcerária. Você pode acumular zonas de vou chamar assim, de não-Estado, né? De demissão do Estado dentro da esfera pública, né? Então, isso é uma anomalia meio brasileira, né? O que coloca para a esquerda uma tarefa um pouco ingrata, que é, no fundo, ocupar o Estado, né? Fazer o Estado fazer sua função, né? Ou pelo menos realizar um certo conceito de Estado. Contra isso, você vai ter aqueles que vão reagir e dizer, olha, essa distribuição do capital social, cultural e financeiro é uma perda de poder, né? Então nós queremos isso de volta, né? O negacionismo do Bolsonaro ele tem 3 pilares, né? De um lado ele vem da terceira onda neopentecostal, né? Que por si só já é um discurso mágico, um discurso, vamos dizer assim, de compromisso com um certo reencantamento do mundo, né? O segundo pilar é esse compromisso estranho que ele faz com o neoliberalismo de fachada, né? O neoliberalismo feito para atrair os conservadores, conseguiu, foi bem sucedido. E o terceiro pilar são os derrotados do golpe de 64. Né? São as Forças Armadas, são a TFP, antigos integralistas, né, que estavam no corner, né, que estavam como os derrotados da história, né? Então ele conseguiu juntar isso tudo, mas a amálgama para isso é a ideia de que a gente tem que ter uma espécie, como diz o Zizek, né, de parapolítica, né? Quer dizer, não pode ser política no estrito sensu, tem que ser uma substituição da política por outra coisa. Com isso ele conseguiu atrair os liberais, né, que estão interessados em dizer que não é política, é administração de empresas, né? E do outro lado, a reação moral
aqueles que estão politizando raça, gênero, cor, classe, estão politizando mais, né, o mundo, o discurso, né? E o negacionismo, ele não é só uma retórica de campanha, né? Ele é um método de governo no Bolsonaro. Né? Por isso ele tinha que encontrar a negação adequada para enfrentar a pandemia. E o mais louco é que ele foi bem sucedido. Né? O discurso Bolsonaro, ele apostou no caos, produziu caos e de fato conseguiu amealhar contra suas próprias decisões, né, um capital político invejável de 40%, apesar da base social dele ser transiente, né, ter mudado não é mais a elite que o elegeu, mas são aqueles que se beneficiaram com R$600, que foram dados pelo Maia, né? Sim, nem foi por ele. Erros, tá tudo invertido, meu. Bingo! Deu certo, né? Minha cabeça não é flor que se cheire, não é minha parceira, não faz nada que eu peço. Minha cabeça repete as mesmas coisas, repete as mesmas coisas até não ter mais coisa. Minha cabeça escreve roteiros com fins mirabolantes em que ninguém sai vivo. Minha cabeça é tão a minha cara que eu fico de cara quando eu lembro que existo. Ô professor, eu vou aproveitar esse gancho dessa discussão do negacionismo, que inclusive é uma discussão que aparece no livro, né? Mas o livro também traz uma outra dimensão aí dessa discussão, que é mais pra frente, lá não me lembro exatamente qual capítulo, você menciona o poder da manipulação, né? Como algo que no livro diz que é uma boa técnica de manipulação, que começa por uma criação de uma atmosfera paranoica, né? Enfim, que leva para teorias da conspiração, que se chama lá de intencionalidades perversas, né? Na qual desconfiar dos outros é uma atitude preventiva razoável que se torna gradualmente necessária, que é uma citação do livro, né? E aí o livro avança e diz lá que essas pessoas inclusive inventam uma nova forma de linguagem. Como lidar com esse ambiente de negacionismo, de manipulação, mantendo a saúde mental? Olha, você está trazendo a conversa para uma nebulosa, né? Em que, no fundo, os nossos sintomas, as nossas vulnerabilidades, as nossas inibições psíquicas, elas adquiriram uma valência política nunca antes vista dessa maneira, né? Em parte pela linguagem digital, em parte pela eficiência de produzir processos que vão da melancolização à paranoidização, né? Não sei se você acompanha essa discussão, mas o pessoal de Cambridge Analytics, o pessoal de Steve Bannon, o pessoal que consegue criar atmosferas e determinações dentro da internet, elas têm uma formação pesada em psicologia, né? A parte dos grafos, a parte matemática, etc., ela vem cedendo espaço para, vamos dizer assim, manipuladores profissionais, né? E que estão trabalhando num nível que é muito, muito mais sagaz do ponto de vista, por exemplo, do entendimento do que é um delírio, né? Geralmente a gente diz, não, um delírio, então isso é loucura, então pode entrar lá. Não, tem delírios que são extremamente assim potentes do ponto de vista político, porque a gente acha que o delírio é o cara que é o Napoleão, é uma coisa que todo mundo vai dizer, o cara tá viajando. Não é bem assim. A definição clínica de delírio é bem minuciosa, é bem assim complicada mesmo. O delírio, por exemplo, não se define pelo conteúdo, se define pelo tipo de convicção que você tem em relação a ele, né?
Então, por exemplo, a pessoa pode delirar com temas absolutamente dentro do escopo da ciência, da razão, da razoabilidade, né? E isso a gente consegue, vamos dizer assim, manipular e consegue induzir aproveitando, vamos dizer assim, certos funcionamentos básicos do psiquismo. Por exemplo, a ideia mais simples de que o mal na sua vida vem de fora. Ele não está na sua família, ele não está em você, ele não está nas coisas mal resolvidas que você deixou para trás, no seu antulho psicológico, nas negações que você teve que fazer para chegar a ser quem você é, né? E você pode persuadir alguém de que tudo isso, né, não está em você, está fora de você, está no outro. Tá no estrangeiro, tá no nordestino, tá no gay, tá no petista, tá naquela que é, no fundo, um manipulador de piroca, como é que é? Mamadeira de piroca. Mamadeiras de piroca, Nossa. né? Você vai dizer assim, mas como é que alguém chega nessa ideia? Ele não é apresentado diretamente a mamadeira de piroca. Ele vai sendo levado, né, por ilações mais e mais delirantes a partir de uma ideia muito simples e persuasiva, né, de que o mal vem de fora. Uhum. Isso significa o quê? Né? Que isso já é parte da sua negação. Você estava negando em você uma série de coisas, e daí alguém pega isso e diz assim, eu concordo com você, né? Eu concordo ainda mais com você se você formar aqui uma identificação de grupo, porque daí nós juntos vamos dizer que o mal vem de fora, né? E o mal tem um nome, né? É o trevoso, é o PT, é o vermelho, é o Stalin, e aí você começa a produzir, né, essa invenção de inimigos. O Bolsonaro enfrentou uma fria com a pandemia, porque a pandemia trouxe o inimigo natural. Um inimigo não manipulável, é um inimigo da natureza. Ele não tem intenção, ele não quer ganhar hegemonia cultural, ele não leu Gramsci nem Lucas. Ele é um vírus, é um vírus. DNA com gordura que não sabe o que faz, né? Então ele teve muito trabalho para tentar mostrar que isso não é uma coisa natural. Isso, na verdade, é política. Exatamente. Tem alguém por trás disso. O tal do vírus chinês, eu acho que enquadra aí também. Isso. Cloroquina, todas as bobagens que ele fez, as demissões de ministro, tudo está assim, organizado em torno dessa tese, né? Não pode ter um inimigo natural, os inimigos são sempre sociais, né? Eles são sempre pessoas que você conhece, pessoas que você pode, portanto, afastar, em quem você pode depositar tudo aquilo que você nega em você mesmo, né? Bom, aí você pega uma população que estava numa situação, pouca gente comenta isso, eu tentei marcar esse ponto naquele livro sobre a democracia em risco, não sei se vocês leram. Sim. Que você pega uma população desacostumada a dar opiniões, a participar de debate público, e você joga você convoca as pessoas e diz, não, mas o que você acha sobre política? A pessoa que veio de educação moral e cívica, o SPB na escola, a pessoa que depois a política para ela é vagamente assim, aquele voto que a gente tem de vez em quando, e daí você diz, não, mas eu quero a sua opinião, isso é muito importante para mim, né? A chance de isso gerar ódio, ressentimento e a popularização de preconceitos é total, né? Só que o sujeito está contando com isso. Ele está dizendo, então nós vamos pegar os preconceitos, vamos administrá-los a nosso favor. Bom, dá certo. Tem dado certo, né? Insisto nesse ponto, assim, como resistir a isso, assim, mantendo uma certa saúde mental? Porque eu vejo isso como um grande paradoxo, porque e com os colegas que eu converso e tal, inclusive ouvintes desse podcast, a gente muitas vezes percebe isso, olha, para mim já deu, não consigo mais lidar com esse tipo de técnica de manipulação,
há um limite, né, até onde a gente pode ir na resistência, né? Sim. Então, a gente precisa ignorar essa galera, ou ignorar não dá, né? A tua frase ficou muito clara isso, mas... Não, eu acho que a gente tem que escutar, né? E a maior parte, não toda, mas a maior parte, né, são pessoas sofrendo, né? São pessoas que estão articulando o seu sofrimento de uma forma, assim, muito simples, mas são pessoas que estão sofrendo, né? Em segundo lugar, a gente precisa reconhecer, assim, que a gente abandonou o terreno. Começaram a brigar, xingar e tal, a gente saiu. Infelizmente, fomos para a lógica de condomínio, né? Contra o Alteledon, unfollow, uma hora isso vai cair por si mesmo, eu não falo com brutos, com bárbaros, então a gente saiu de um papel, vamos dizer assim, que é um papel que tem que ver com quem tem alguma educação nesse país, papel civilizatório, né? Saiu do debate, isso faz muito mal para a saúde mental. Por quê? Do lado de cá ele cria uma solidão arrogante, né? Do lado de lá deixa a loucura falar sozinha. Pior coisa que pode haver. Mas só uma coisa, eu não sei, professor, se você vai concordar, mas eu acho que a situação continua assim, né? Porque a gente não tem lideranças fortes também, né, no campo da esquerda, para enfrentar tudo isso, né? Não tem, mas a gente finalmente começou a sair do, vamos dizer assim, do discurso das ruas, que é importante, e a entrar na internet, né? As pesquisas da Folha estão mostrando uma deriva, né, para a esquerda ou para o centro, porque, vamos dizer assim, a gente se deixou levar por um desequilíbrio de discurso em que, de um lado, estavam pessoas falando sobre suas crenças, do outro lado, estavam pessoas que usavam a palavra de uma outra maneira, né? De uma maneira a produzir efeitos, né? De uma maneira a reagir, de uma maneira a se defender também de ataques indevidos, né? Então a gente perdeu a dimensão, e aí tem a saúde mental em primeiro lugar, assim, a dimensão lúdica dessa conversa. Né? A gente começou a falar muito sério, né? A gente começou a querer assim mostrar factualmente que a Coreia do Norte não é assim, que na verdade, vamos ver, a Venezuela é um caso complicado, que Cuba, vamos retomar a história, quer dizer, compreendo, mas não entendo, né? Porque no fundo a gente, até do ponto de vista da saúde psíquica, não conseguiu tomar esse discurso na chave, vamos dizer assim, alegórica, na chave lúdica, que muitas vezes ele contém, né? Então, e isso gera o quê? Gera do lado de ambos os lados ressentimento, isolamento, e eu não vou mais naquele lugar, não converso mais com aqueles amigos, eles são bolsonaristas, péssimo, né? A hora que você diz bolsonarista, você unificou um monte de gente muito diferente. Você está celebrando o casamento dos fascistas com os conservadores. Não pode, não pode. Conservador é uma posição política válida, respeitosa, compreensível, bom, tem lá a sua tradição, tá no jogo. Fascista não, né? Mas a hora que você juntou tudo e começa claro, a condenar esse discurso assim, como se ele fosse uma coisa uniforme, perdeu, né? Perdeu, caiu a casa, porque você multiplicou o fascismo, que não passa de 14% para 40%. Quer dizer, você tá se colocando no lugar equivocado, né? Você não está escolhendo seus inimigos, você não está entendendo os seus inimigos, você não está ajudando, né, o processo de reinstalação da política, que é o que a gente precisa, né? A hora que a gente conseguir, bom, tem o campo liberal, tem o campo
progressista e nós nos acordamos sobre uma boa parte dos assuntos e divergimos em muitas outras, o fascismo vai ficar de escanteio, né? Mas a conversa política precisa voltar, né? Ela virou outra coisa, ela virou vamos dizer assim, degradação da palavra, é o diagnóstico que eu tenho, né? Então não tem mais justiça, porque estão todos interessados, não tem mais universidade, porque são todos maconheiros, não tem mais cultura e arte, porque são só interessantes. E aí você mata os cuidadores da palavra, né? E a mediação é fundamental para conflito. Quer dizer, a gente se ferra, a gente se acaba, porque é como se a gente estivesse poluindo aquilo que é o nosso recurso natural para tratar não só conflitos políticos, né? Conflitos psíquicos. Sintomas, taxas de suicídio, transtornos mentais, ansiedade e depressão, são só o quê? Você tem um sofrimento, você trata ele mal, ele vira sintoma. E isso tem coisas que a psicologia não sabe, mas tem coisas que a psicologia sabe. E o que a gente está fazendo? O sofrimento de base vira capital para o neoliberalismo, vira retórica para o populismo, vira melancolização, e aí você trata o sofrimento desse jeito, o que você vai ter aumento de sintoma. Professor, deixa eu ver se eu, para seguir assim, pode ser que eu tenha entendido errado, mas simplificando bem, assim, quando a gente opta, né, por se recolher para diminuir o sofrimento diante daquilo que a gente vê, falar, não, eu preciso cuidar da minha saúde, não dou conta mais disso, no fim você fica pior porque você literalmente engole sapo, né? Que simplificando seria isso, porque você fica engolindo sapo todo santo dia, uma hora você tem que parar, senão na realidade você não está se cuidando, está sendo muito pior, né? Sim, você está fugindo, você está reduzindo o tamanho do seu mundo, é compreensível, eu também faria. Só que a gente sabe que essa política, né, aí no sentido da política de subjetivação, política de sofrimento, ela não é boa. Ela não é boa a longo prazo, né? E o que faz o conflito trabalhar bem é quando ele tem uma certa diversidade, né? Uhum. Quando ele está, vamos dizer assim, numa certa relação de si a si e de si ao outro, né? Sim. A relação de conflito com o outro, com a sua mãe que enche o saco, o seu professor autoritário, com o racista, com o caramba, essa relação de conflito, ela tem uma versão doméstica, que é você e o seu racismo, você e o seu bolsonarismo, você é o seu pai enchedor de saco, que é você mesmo. Se você não mantém essa equação funcionando, há todas as chances de que a coisa evolua mal, né? E aí você não tem só sofrimento, é uma experiência humana, né? Pro bem e pro mal, você tem um problema de saúde mental, tem uma depressão, você tem uma ansiedade fora de controle, você tem um desencadeamento psicótico. Quem vai ousar em me dizer que não tem o meu valor, que não tem o seu amor? Hoje já não posso nem saber o que eu faço com você. Me dá um beijo e some. Sinto tanta fome, já não olho tanta história, só devoro esse meu coração que eu mesmo deixei envenenado só porque tá do teu lado. Eu te amo, coração. Coração da maçã, os olhos em chamas. Coração de Naná, a mãe não reclama. E o livro tem uma parte que eu acho também muito interessante, né? O livro é uma coletânea de artigos, né? Então, artigos de intervenção, né? Exatamente. E um dos capítulos desse livro
que aliás eu recomendo muito, a gente vai deixar todas as informações no livro, não só desse, né, todos os livros, mas nesse especificamente tem um artigo que o senhor faz uma distinção ali entre 3 reações básicas diante da pandemia, né? E aí tem lá o papel do tolo, né? O confuso, né? E o terceiro me falhou a memória, né? E o desesperado, né? E o desesperado, né? Como a gente tem aqui bastante gente, talvez desesperada, né? Eu queria que o senhor... Eu tentei achar uma palavra mais tranquila, mas ainda mais agora, depois das imagens das praias, né? Mas eu queria te perguntar para o senhor traçar rapidinho o que é cada uma dessas 3 coisas, para a gente poder, talvez, entender um pouco melhor a pandemia. Tá. Eu acho que essas 3 figuras elas valem melhor para o primeiro tempo da pandemia do que para o segundo e para o terceiro, né? No primeiro tempo, a gente tinha que enfrentar um afeto básico, que era o medo. O medo derivado basicamente do fato de que a gente não sabia nada sobre essa coisa, né? A gente não sabia o que transmitia, quais os riscos, até onde ia, por onde pega, o que não pode fazer, né? Isso convoca na gente, enquanto experiência individual e social, o medo, né? Bom, o medo ele pode ter 3 destinos, basicamente, né? Ele pode ser negado. Então você vê o negacionismo aí já atuando desde o começo. É aquela pessoa que diz assim: se eu tenho medo é porque eu sou um covarde. Se eu não posso ser um covarde, então eu não posso sentir medo. Então o que eu vou fazer? Eu vou negar que tem perigo. Então eu vou sair na rua, eu não vou fazer a quarentena, porque isso aí é uma inversão de gente que está querendo dominar o mundo. Né? Quem que é isso? É o tolo. Né? É aquele que ele não se interessa por enfrentar o medo. Né? O desesperado, que seria o seu oposto, ele diz assim: mas se eu sentir medo, eu só posso sair desse medo com segurança, quando eu souber exatamente o que eu estou enfrentando, o que é feito o meu inimigo. Né? Como naquela situação a gente não tinha como saber efetivamente o o medo vai se transformar em outra coisa que angústia. Né? O desesperado é alguém que foi tomado pela ansiedade, pela indeterminação, pela angústia, o que também não é bom, porque sinaliza assim, uma subjetividade que estava vivendo num mundo mais seguro do que o mundo realmente é. Né? Que estava assim, com mais prerrogativas de saber e expectativas de controlabilidade sobre o mundo, sobre si, do que a gente estava na experiência média de mundo aí para muita gente. Né? Então eu vou chamar esses desesperados daqueles assim que não estavam convivendo muito com a angústia, né? Que estavam achando que o caminho estava suave, né? E que, portanto, e às vezes isso era feito com truques, né? Angústia, dou um unfollow, tiro o cara. Angústia, fumo um baseado. Angústia, tomo uma pinga. Angústia, não vou mudar de emprego. Angústia, muda de namorada. Ou seja, modos um pouco primitivos, né, de enfrentar a divisão subjetiva e a angústia. Então, a hora que vem o vírus, ela desespera, né? E a atitude intermediária, que é dizer assim, não, peraí, e o medo, ele se enfrenta. O medo exige ataque ou fuga. O que eu preciso saber aqui? Eu preciso me informar. Né? E se eu for me informar, eu vou ver que os russos dizem uma coisa, os chineses outra, a Oxford tem uma estratégia alternativa, a ciência não está fechada aqui, tem muita gente cooperando com a coisa, e tem gente falando bobagem também, né? Então, nesse ambiente, a reação esperada é que a pessoa fique confusa, né? Sem uma referência simbólica clara, sem um saber constituído para enfrentar a coisa. Isso foi mudando, né? No segundo tempo da epidemia, a gente foi estabelecendo alguns consensos, a gente foi ganhando confiança de que bom, é preciso usar máscara, de que não pega assim, de que, bom, sobrevive assado, fica em casa.
o outro pega, mas sobrevive, o terceiro não é bom usar cloroquina porque não funciona mesmo. Isso aí foi se estabelecendo, e daí a gente foi para uma outra situação de pandemia, que foi aquele momento assim que foi migrando para esse negócio não termina nunca. Eu estou muito cansado, há uma monotonia, há uma solidão, há um crescimento, vamos dizer assim, da insatisfação, da irritabilidade, do limite que cada um encontrou para enfrentar isso. E daí a gente tem o terceiro momento que a gente está vivendo agora, que é como é que a gente sai da polarização 0-1 e cria zonas de risco, riscos compartilhados, riscos consentidos, né? E como a gente pode exercer a prudência e a coragem de forma conjugada, né? Não, eu achei muito bom e eu fiquei pensando nisso porque eu ainda não cheguei nesse terceiro momento. Mas ele está posto, né? Quer dizer, sim, é necessário. Algum tipo de abertura. As pessoas, de um jeito ou de outro, elas têm um limite, né? Não, sim, eu ia te perguntar, desculpa se eu te interrompi, mas é que eu ia perguntar, inclusive, o impacto disso, eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar, tendo em vista, por exemplo, a notícia hoje, né, que saiu, que a OMS, a diretora da OMS comentou que pode ser que uma vacina saia só em 2022 para todo mundo, né? Aí eu já olhei aquilo hoje, eu ainda comentei com o Felipe, vai ser a primeira pergunta, como lidar com essa notícia? Mas, e aí, ao mesmo tempo, né, eu convivo com muitas crianças, tenho 2 crianças pequenas e vejo a situação das outras crianças, e eu vejo que a gente vive uma inversão de valores, assim, né? Porque a gente confina as crianças, né? Impede qualquer possibilidade de socialização, mesmo que seja com risco controlado, e você libera bar, sim, porque elas vão enfrentar, elas têm enfrentado têm sofrido muito, uma angústia muito grande. Aqui, assim, todo dia eu tenho que fazer uma coisa diferente, mas eles sofrem, né? E eu tenho várias crianças que estão desenvolvendo dificuldades, enfim, tem as reportagens falando sobre isso. Mas é isso, a criança, você confina, você tem uma perda pedagógica imensa, você tem todas essas dificuldades, aí você libera bar, libera shopping, né? Isso que eu acho que dá mais revolta, assim, no que a gente está vivendo hoje, né? O que eu tenho que arriscar? O que é importante hoje? Né? E a gente não tem um Estado, eu falo no sentido mais amplo, mas assim, a gente não tem um governo, prefeitos que olhem, não, a prioridade é a educação, então vamos pensar, não, é lazer, é tudo, e por último vem o que de fato é importante, né? Então, eu acho que isso que você está falando é muito, muito importante, muito legal, né? Quer dizer, shopping center e bares abriram antes de escolas. Uhum. Isso quer dizer alguma coisa, né? Isso quer dizer alguma coisa sobre o lugar social da escola, isso quer dizer alguma coisa sobre a forma como a gente está enfrentando isso e a forma como a gente está, de certa forma, identificando uma resistência política com a quarentena. Uhum. Isso foi importante num determinado momento, mas se a gente for olhar de perto, o discurso do Bolsonaro mudou, né? Ele fez um giro e o discurso complementar do campo progressista não acompanhou esse giro, né? Mudou tanto no sentido de se amenizar, né? Quanto no sentido de, assim, eu sou indiferente a isso aí tudo. Tanto faz, se abre, se fecha, se salva ou não, tanto faz, né? E em relação a esse tanto faz, a gente, do lado progressista, diz assim, não é assim, não pode ser assim, né? É possível tomar riscos, é possível abrir de uma maneira consensuosa, mas aí a posição eu acho que tem sido um pouco lenta. Nós ainda estamos defendendo a quarentena e não defendendo uma abertura conscienciosa, vamos chamar assim, uma abertura que ponha na pauta o seguinte: as escolas brasileiras precisam ser informatizadas ontem.
Sim. O retorno à escola não vai ser todo mundo junto. Tem que ter um cara um dia em casa, outro dia na escola. É assim no mundo inteiro. Sim. Uhum. Mas a pauta sumiu, porque a gente ficou na pauta do fica em casa. Né? E não vá para a escola porque eu quero outra escola. Porque esse cara não está entregando a escola que precisa para a gente enfrentar com a epidemia. Esse cara não está entregando o SUS que a gente precisa para enfrentar a pandemia. A gente ficou no fica em casa. E aí, é uma derrota discursiva, Sim. infelizmente. Né? E, professor, desculpa, a gente já está estourando tempo, mas eu queria fazer um paralelo, que você falasse um pouco sobre isso. Que eu vejo que esse descuido com relação a, por exemplo, as crianças, eu acho que tem um impacto direto no quem cuida dessas crianças, né? Que, em sua maioria no Brasil, são mulheres, né? Então, assim, a pandemia trouxe um impacto gigantesco de sobrecarga de trabalho, né? De mulheres. E eu vejo que isso não é uma coisa deliberada. Eu acho que é uma coisa muito bem pensada, assim, no sentido que a gente tem um governo que tem um discurso totalmente misógino, né? E eu acho que justamente você descantear esse debate é porque você invisibiliza mais uma vez as mulheres. O tanto faz, né? Essa política do tanto faz, e daí, ela tá franco nisso aí. Significa o quê? Quem vai pagar a conta? As mulheres, os negros, os gays, os pobres, e as minorias, sempre. Né? E a gente não percebe que essa invisibilidade, essa indiferença, ela tem um preço, ela tem um custo. Né? Inclusive, a gente não percebe que tem um custo você adiar o debate, que é o que está acontecendo. Você assorear o debate, você dizer, eu não quero conversar, não quero que tenha essa conversa. É um outro tipo de negacionismo que a gente está enfrentando. Não é o da terra plana. É o olha, para mim tá bom, quanto pior, melhor. Sim. Quanto mais tempo demorar, melhor para mim. Por quê? Porque eu providencio que as pessoas estão em casa, não tem ninguém na rua que ela morre de medo disso, né, se manifestando como no Chile, não tem ninguém reclamando sobre as escolas que eu ofereço, nem pelo serviço de saúde que eu ofereço. Está ótimo assim. Né? Precisamos talvez mudar um pouco o discurso, né? De uma posição defensiva para uma posição mais ofensiva. Né? Eu quero voltar e eu quero que tenha uma escola decente para mim. Eu quero que tenha água. 26% das escolas brasileiras não tem água. E, em vez disso, a gente está discutindo se volta ou não. Percebe o truque? Uhum. Sim. Tem que ter água. Não, já é água agora, não é daqui a pouco. Porque senão você não pode lavar a mão. Mas eu quero voltar. Né? E precisamos de mais agilidade, né, para enfrentar um discurso tão inconsequente quanto esse. Né? A fidelidade, né, a princípios, etc., ela torna a gente muito moroso com a Blitzkrieg. Isso é Blitzkrieg. Hitler inventou esse negócio. Né? É guerra de contingência, é guerra do que tem para hoje. Se der para adiar, então deixa queimar. Né? Bate na porta, é o meu amor. Seja bem-vindo, seja o mais lindo. Meu lindo amor, seja o mais lindo, meu lindo amor. Hoje eu pintei a lua cheia pra te dar e atirei no céu 100.000 estrelas pra te acompanhar. É que só de te olhar minha alma está sã, mas eu Se eu não for abusar demais, talvez algum ouvinte que chegou até aqui, chegou nesse episódio porque conheceu o trabalho, né? E veio aqui em busca de alguma orientação. Primeiro, eu sugiro que você leia o livro, né? Não só esse, mas também assine o canal do professor no YouTube, né? E compra o livro que veio depois desse, chama A Paixão da Ignorância. Isso. E é o que parece, é uma crítica dessa coisa. A pergunta quando eu sei que a angústia está
grande demais e devo procurar ajuda, professor? Olha, é um ponto difícil, porque envolve um tanto de sofrimento, né? Que você está sofrendo mais, então a vida fica mais difícil, fica mais pesada, levantar todo dia fica mais difícil, você não brinca mais, você não sonha mais, você não lembra dos seus sonhos, sua libido não está assim exatamente um mar de rosas, né? Você está mais preocupado em fugir do desprazer e sobreviver do que viver, né? Você nem lembra mais do que você deseja. Aí comece a considerar a possibilidade de procurar um analista, né? Procurar um terapeuta, procurar alguém para falar, porque isso tem assim, tem a quantidade de sofrimento, mas também tem o seu momento, né? Tem um momento em que você é uma decisão ética, né? É uma decisão que você vai assim se pôr em questão, né? Pôr em questão a educação que você recebeu, seus valores, aquilo que você acha. Uma terapia é um risco, é sempre um risco. E, portanto, depende não só de uma conjunção objetiva, mas de uma espécie de decisão. É uma decisão que a pessoa toma, que ela diz assim, eu quero me tornar alguém melhor, né? E esse caminho que eu estou indo é um caminho que não está me levando nessa direção, né? Então, quando a gente chega em uma intelecção desse tipo, a gente pode estar sofrendo mais ou a gente pode estar sofrendo menos, mas é uma decisão de que eu quero isso fora da minha vida, eu quero transformar isso em algo melhor para mim, né? Por isso não é um pouco diferente de, olha, se a febre subir para mais de 38, procura um médico. Não é bem assim, mas às vezes a gente sofre pra caramba, cria novos sintomas, e mesmo assim não é a hora, né? Ainda não é a hora. A hora é quando a gente decide mudar. Tem um sociólogo que eu gosto muito, chama João Perchansky, e ele trabalhou no Boitempo, escreveu coisas muito interessantes, e ele levantou uma pergunta muito, muito legal, que é uma pergunta que vale para a psicologia e que vale para a teoria política, que ele diz assim, olha, depois que a mudança acontece, depois que a revolução acontece, estava tudo dado, mas por que a gente não consegue antecipar crises? Por que a gente não consegue antecipar momentos de transformação? Por que eles são sempre surpreendentes? Apesar da gente saber, da gente ter as estruturas, da gente ter rotas de colapso, da gente saber que aquilo não vai dar certo, isso vale para a política, vale para a vida das pessoas, dos indivíduos, sua relação com os seus sintomas, né? Quer dizer, esse ponto de intolerância em que a gente transforma o sofrimento em desejo de mudar, ele é muito enigmático. A gente não consegue exatamente aprendê-lo com precisão, né? Só depois que acontece, você diz, bom, agora eu preciso ir para o estaleiro, né? Eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi. Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui. Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim. Minhas mãos se unem para que tirem do meu peito o que é de ruim. E vou dizendo tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Eu sei que tudo vai ficar bem.
ficar bem. Professor, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Eu tô muito honrado por ter tido essa oportunidade de conversar com você, de te ouvir aqui no Chutando a Escada. Enfim, nosso espaço aqui é modesto, mas é um espaço que a gente está sempre aí tentando fazer uma coisa que, entre outras várias coisas que o senhor faz, a gente tenta fazer também um pouco aqui, que é divulgar ciência, né, na nossa área de conhecimento, né? Acho que é uma forma também da gente contribuir com essa conjuntura maluca que envolve, enfim, tudo isso que a gente falou, negacionismos, né, máquinas de manipulação e tudo isso. E a maneira como o senhor também se apropriou das redes sociais, né, tá sempre aí disponível para as mídias alternativas, para a divulgação de conhecimento científico sólido na tua área também, é uma coisa que a gente carrega aqui. E eu queria te agradecer por todo o seu trabalho e pelo seu tempo hoje à noite. Obrigada pelo papo aí. Esse horário tarde, depois de trabalhar, ainda tem que conversar com a gente. Nossa, Isso foi ótimo. Foi muito divertido. Mas o senhor tá acompanhado de um bom vinho. Se não tiver, eu recomendo que faça agora. E bom descanso, viu? Boa noite, professor. Tchau, boa noite. Até mais. Obrigadão. Tchau. E quanto mais dor recebo, mais percebo que sou indestrutível. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.